Olá, preço da arroba segue em recuperação, mas a alta com maior destaque em novembro é a do bezerro, agora no mercado pecuário DBO. Com as vendas para o mercado interno aquecidas e as exportações demandando bastante, absorvendo 40% da produção de carne brasileira, a recuperação do preço da arroba segue no dia a dia nas cotações. Já há registro de negócios em São Paulo próximo aos R$ 340. O destaque agora é para o bezerro. Na região de Mato Grosso do Sul, o indicador CPEA mostra negócios acima dos R$ 2.500. Esse é o maior valor registrado para a categoria dentro de um mês de novembro desde 2021. A alta da arroba reflete nas demais categorias. Será esse o momento de mercado, especificamente com a alta demanda, ou é o sinal que precisava para a virada do ciclo pecuário? Para falar sobre esse assunto, recebo o Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado. Fernando, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO, depois dessa alta surpreendente aí na arroba do boi. Agora é hora de ver esses repasses para as outras categorias. Quais são os destaques nesse começo de novembro? Olá, é um prazer estar aqui no Mercado Pecuário DBO em mais uma oportunidade. E vamos falar sim sobre as categorias de reposição. Hoje, particularmente, o grande destaque que nós podemos colocar aqui é o bezerro Nelore com até 12 meses de idade. As categorias de reposição vêm apresentando altas muito agressivas do final de outubro para cá. Essa já é uma sinalização muito clara de inversão de ciclo pecuário, uma menor participação de fêmeas também dentro do abate aqui no Brasil. Então, tudo isso dá o tom de como o mercado pecuário tem trabalhado em conjunto. Nós estamos vendo agora altas mais agressivas das categorias de reposição, da mesma maneira que nós vimos aí altas muito contundentes da arroba do boi gordo em diversas localidades. Grande parte do país já trabalha acima de R$ 300 por arroba. A principal parcela dos estados aí já trabalha acima desses R$ 300. Então, nós temos realmente uma condição privilegiada quando nós olhamos para o nosso mercado. As dificuldades aí vão ficando em relação a preço, né, vão ficando pelo caminho. O pecuarista hoje está sorrindo de orelha a orelha, mas quem trabalha com recria e engorda precisa prestar muita atenção justamente na reposição. Ano que vem, o custo estará mais alto. O custo para colocar animais dentro do coxo, o custo para você colocar repor, né, os animais que vão sendo comercializados, fazer a reposição vai ser mais custoso, vai pesar mais sobre o bolso do pecuarista, vai ampliar o custo da nossa bovinocultura de corte. E aqui nós precisamos sempre bater na seguinte tecla: não é porque o preço da arroba tem esse viés de alta que necessariamente as margens serão melhores do que na atual temporada. Nós temos que lembrar aqui, os preços do boi gordo explodiram aqui no Brasil nessa temporada, tivemos uma alta agressiva nesse segundo semestre, e as margens são espetaculares porque os custos são relativamente baixos. Quando nós olhamos para a reposição no primeiro semestre, no início ali do mês de julho também, havia ótimas oportunidades dentro das categorias mais jovens para você colocar isso dentro do confinamento, colocar isso dentro da propriedade. Havia essa condição favorável. Para o próximo ano, por mais que a arroba trabalhe em patamares mais altos, as categorias mais jovens vão acabar pressionando as margens do nosso pecuarista. Pois é, interessante a gente observar que de junho até agora em novembro, quando a gente acompanhou essa alta aí do preço da arroba, o bezerro aumentou 27%, sendo que desses 27%, 12%, ou seja, quase a metade dessa alta aconteceu agora em novembro e nesses últimos dias, né? São os reflexos do aumento da arroba do boi gordo, são repassados depois para essas categorias. O que justifica essa explosão no preço do bezerro só agora em novembro? Ciclo pecuário. A resposta para essa pergunta é ciclo pecuário. Nós alertávamos aqui no Safras e Mercado há muito tempo, inclusive, se a gente puxar vídeos antigos aqui no próprio Mercado DBO, nós falávamos que muito provavelmente nós íamos sentir o processo de inversão do ciclo com mais clareza no último trimestre, e isso de fato está acontecendo. Nós estamos já percebendo uma menor participação de fêmeas dentro do abate, nós já estamos percebendo essa elevação dos preços das categorias mais jovens. Então, tudo isso pesa a favor dessa arroba do boi gordo, né? Pesa a favor da alta dos preços das categorias mais jovens.
tudo isso é um reflexo da inversão do ciclo. E já adianto para quem está aqui nos acompanhando, 2025, essa inversão de ciclo pecuário vai estar bem mais consolidada do que ela está hoje. Porque o descarte de fêmeas em 2023, ele foi muito superior ao descarte de fêmeas em 22. E da mesma maneira que o pior momento em relação, vamos dizer assim, em oferta de categorias mais jovens tende a acontecer em 2026. Por que em 2026? Porque o descarte de fêmeas nessa temporada foi ainda mais forte do que nós tivemos em 2023. Então é sempre pensando 2 anos adiante. O bezerro que está hoje no mercado é aquele da estação de monta de 22. O bezerro que vai estar no mercado ano que vem é o da estação de monta de 23. E o bezerro que estará no mercado em 2026 é o da estação de monta dessa temporada, em que o descarte foi muito agressivo. Então isso vai trazer consequências para o nosso mercado. Muito provavelmente 25 e 26 são anos aí em que nós vamos trabalhar com uma arroba do boi gordo mais valorizada aqui no Brasil e as categorias de reposição também com preços mais altos. Essa reposição, bezerros exclusivamente, que a gente está falando, no movimento natural do ano, qual que é a época que ele tem mais aumento, independentemente do ciclo pecuário, e qual que é o impacto da volta da chuva aí, para essa valorização tão grande agora em novembro? Bom, o que a gente precisa lembrar é que a recomposição dos pastos, ela vai permitir que o pecuarista consiga cadenciar um pouquinho mais o ritmo dos negócios. O problema ali no período de seca é justamente a redução dessa capacidade de retenção que o pecuarista tem. Então, a volta das águas, a volta das chuvas, a recuperação gradual do pasto é muito importante para isso. Mas esse movimento de alta que nós estamos vivendo aqui, ele é extremamente característico pela força, pela agressividade do movimento, essa característica do movimento muito rápido, abrupto e explosivo, né? Ele é característico de inversão de ciclo. Ele é uma característica de inversão de ciclo, então a gente percebe isso com muita clareza. Tá? É um período ali, consequência desse processo de inversão de ciclo pecuário que nós estamos vendo. Mas ainda assim os abates continuam altos, né? Você estava comentando antes com a gente. Sim, a gente segue num ano de abates historicamente altos. Só para dar uma noção para quem está nos acompanhando, quando a gente olha para o dado de outubro contra outubro, nós tivemos aí 3,19 milhões de cabeças de gado abatidas em outubro de 24, e foi um abate 3,33% maior do que em outubro de 23. Então, o que acontece? As indústrias estão preferindo manter uma capacidade de abater alta, uma ociosidade baixa, né? Elas estão trabalhando com pouca ociosidade, em especial a indústria exportadora, justamente para atender essa demanda de exportação que é muito aquecida. 40% de toda a produção de carne aqui do Brasil ela já está sendo dedicada à exportação. Em torno de 20% da produção brasileira já está sendo destinada à China exclusivamente. Isso faz toda a diferença na formação de preços da arroba do boi gordo aqui no Brasil. Isso acaba fazendo aí, oferece um dinamismo muito grande para o mercado brasileiro, ainda mais em períodos, em épocas de câmbio tão desvalorizado como nós estamos vendo agora. Então, um câmbio de 5,80 por dólar mexe demais, oferece uma perspectiva muito favorável às exportações. Oferece uma tendência muito favorável mesmo. Eu recebi aqui algumas perguntas, eu queria te repassar, voltando a falar do bezerro, reposição, Vamos lá. que são os assuntos mais comentados aí da semana. O preço do bezerro vai subir mais? É o Si Peixoto que pergunta. Sim, vai continuar subindo. A tendência é essa, por um simples motivo. 22, 24, a gente já está vendo os efeitos iniciais dessa inversão de ciclo. Esse movimento vai ficar mais contundente, mais agressivo a partir de 25 e vai ganhar ali, né, uma movimentação ainda mais robusta em 26. Então, essa é a característica que nós estamos aguardando para o mercado. Ticiano Menezes, a reposição terá reação forte, mais altas até dezembro? A tendência é essa, até porque quando começa esse processo de virada de ciclo, esse processo de inversão do ciclo pecuário, as categorias mais jovens costumam ter altas mais explosivas, começam a subir de uma maneira mais consistente. Então, a gente tem essa tendência sim, de altas mais explosivas para as categorias mais jovens. Se o seu foco é fazer investimento dentro da propriedade, comprar animais, daqui para frente esses preços só vão aumentar. Então, é melhor fazer um investimento agora, mesmo que não seja o melhor momento dessa temporada, que nós devemos ver sim as categorias mais jovens mais caras daqui para frente. Essa chuva já é suficiente para mexer com os preços e trazer alívio?
a gente depende de muito mais para recuperar as pastagens e tornar o gado de pasto o poder do pecuarista em questão de retenção? Então, essa recuperação gradual das pastagens é muito importante, mas muito provavelmente nós não vamos ver grandes quantidades de animais terminados em regime extensivo até 2025. E quando isso acontecer lá em 2025, é um período em que a pastagem vai ter uma qualidade muito boa, que o pecuarista vai poder cadenciar o ritmo dos negócios de acordo com suas necessidades. Precisou honrar algum compromisso ali, pagar uma conta da propriedade, alguma coisa nesse sentido? Aí o pecuarista vai ao mercado, pode negociar esses animais. E lembrando aqui o seguinte aspecto que é muito importante. Uma coisa que pode obrigar o pecuarista a vender é não perder os prazos das bonificações para a China, ali, que são até 30 meses de idade. Então, isso é importante, isso é uma variável-chave que a gente precisa considerar. Quem consegue entregar um animal com 4 fileiras de dente, até 30 meses de idade, as características que o mercado chinês procura, tende a se dar muito bem dentro do mercado, pode conseguir aí boas margens, boas receitas, em função dessa característica. Animais jovens é um excelente negócio hoje dentro do mercado brasileiro. Todos os grandes estados produtores de boi aqui no Brasil produzem, né? Tem uma capacidade de produção, uma capacidade de exportação relativamente grande. Então, é um excelente negócio. Se tiver a possibilidade, trabalhe com animais jovens, porque o ganho vai ser maior. Fechando a segunda quinzena de novembro, já com 340 arroba, é isso? Já temos negociações acontecendo a 340, até mesmo com prazo mais curto de pagamento. Agora, a gente precisa monitorar para ver qual o potencial para esse mercado chegar aos 350. Tá? Mas o que está puxando mesmo, o que arrasta os preços do mercado do boi não é mercado interno. Foi esse o tempo que o mercado interno fazia tanta diferença na formação de preços da arroba. Agora é a exportação. Exportação é a menina dos olhos da indústria frigorífica. A exportação, o boi China oferece excelentes perspectivas ao pecuarista também. Então é um grande diferencial que nós temos hoje, esse boi padrão China. Essa exportação dedicada ao mercado chinês faz toda a diferença. Felipe Barbosa quer saber qual será a média da arroba do boi gordo no final desse ano. Bom, nós podemos chegar aí a um teto de 350, 360 reais por arroba. Tem potencial para isso. Basta manter um câmbio tão desvalorizado como nós estamos vendo. Basta o apetite chinês não diminuir. Basta manter essa dinâmica de elevação gradual dos preços da carne no mercado internacional. Mantendo essas condições, a indústria frigorífica não vai se importar de pagar 10, 15, 20 reais a mais pela arroba do boi gordo. Tá? Mas manter essas condições é fundamental para que o movimento do boi se prolongue. É claro que essas altas já estão sendo repassadas para o consumidor final e pode impactar a inflação. Nesse momento, com o 13º entrando, salário, empregos extras, talvez não impacte tanto, mas o mercado interno preocupa ainda absorver essa oferta e os impactos disso a partir de janeiro, principalmente quando as outras contas chegam? Já é uma preocupação agora, tá? Apesar da maior circulação monetária durante o último bimestre, e uma taxa de ocupação, né? A gente vê os números de desemprego e chama bastante atenção, né? Apenas 6,4% da população economicamente ativa está desempregada nesse momento. Então, os nossos índices de desemprego são bastante baixos. O que acontece? O que é importante a gente ter um entendimento? Por mais que haja essa característica, boa parte desses novos empregos criados são empregos com 1 a 2 salários mínimos. Então, são rendas relativamente baixas. O poder de compra da população brasileira ainda é baixo. Então, a partir do momento que a carne bovina vai subindo degrau, fica num nível proibitivo. Então, a população brasileira vai migrar para proteínas de menor valor agregado, que vão causar um menor impacto na renda familiar. É o caso da carne suína, dos cortes do frango, dos embutidos, e isso no primeiro trimestre vai ficar ainda mais aparente, ainda mais evidente, justamente por conta aí das questões que envolvem, aquelas despesas tradicionais ao início do ano, IPTU, IPVA, compra do material escolar, tudo isso pressiona o orçamento familiar e vai fazer com que essa alternativa da busca de proteínas mais acessíveis se torne ainda mais evidente, ainda mais aparente. Aí isso pode colocar um freio nos preços da carne aqui no nosso mercado doméstico. Tudo se resume à margem para o pecuarista, independentemente do preço da arroba, quais são os custos da atividade.
O que a gente vai ter daqui em diante para ele, então? Bom, o custo já está subindo, né? A reposição está mais cara. Para o confinador ficar atento ao milho nesse momento, nesse final de temporada, o milho tem despontado aí com preços mais altos. Então, regiões que você tiver acesso a polpa cítrica, regiões que você tiver acesso a bagaço de cana, a sorgo, pensar com carinho nos substitutos do milho aí para colocar dentro das formulações, tá? Proteína não é um problema tão grave assim, porque o farelo de soja está com preços controlados e assim mesmo você tem boas alternativas como DG, enfim, tem boas opções dentro desses mercados para você trabalhar. Agora, realmente, o que nós precisamos ter um entendimento aqui é que o pecuarista brasileiro já está trabalhando com custos mais altos e na próxima temporada vai conviver a temporada inteira com custos ainda mais altos. Então, é aquela história. 2024 foi o melhor ano da nossa história para a atividade de confinamento no Brasil. 2024. 2025 isso não deve se repetir. Por mais que a arroba do boi gordo apresente preços altos, os custos vão espremer as margens e vão impedir que o resultado seja positivo. Mas o recado que eu quero deixar aqui no encerramento, né, dessa participação aqui é que basicamente, independente da etapa do ciclo em que nós estamos, se você fazer uma boa gestão de risco, usar as ferramentas de proteção que o mercado adota, você consegue ter boas margens, independente se você está no ciclo de alta ou no ciclo de baixo. Então, fazer o uso de boas ferramentas de gestão hoje é fundamental para você ter longevidade dentro do negócio. Essa é a chave de uma pecuária de corte próspera, de uma pecuária de corte bem-sucedida. Fernando, te agradeço imensamente a presença. É um enorme prazer participar aqui no Mercado DBO. Contem comigo mais oportunidades e até uma próxima. Obrigada, Fernando. Volte sempre. Você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Escreve pra gente no nosso Instagram, @portal_DBO. Deixa lá a sua dúvida, seu comentário e eu vou em busca do especialista para te responder. Lembrando que outras entrevistas você confere no Portal DBO e também no nosso YouTube, DBO Play. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!